Telespectador amigo, um grande abraço. Eu estou só disparando aqui. Estamos chegando com o BH Esportes, o seu programa de todos os dias. Daqui a pouco, pouquinho mesmo, a bola rola no Mineirão. É a Libertadores, o Cruzeiro jogando contra os chilenos, a Universidade do Chile, Laú, e só uma possibilidade, vencer e vencer. Então, eu estou abrindo o programa dizendo para você que está nos acompanhando, que a gente não vai falar aqui de Cruzeiro, de Libertadores. Na sequência tem o Vasco jogando contra o Racing, que é um jogo também importantíssimo para as pretensões do Cruzeiro. E nós vamos ficar na expectativa de que tudo corra bem, dê certo para o Cruzeiro. Tomara que assim seja. O nosso foco hoje vai ser Campeonato Brasileiro e a gente pode dar uma passadinha pela Copa do Brasil também. Campeonato Brasileiro, teremos o Atlético enfrentando o Corinthians, um dos maiores clássicos do futebol brasileiro. O jogo será no Independência, domingo, às 16 horas. O Cruzeiro joga em Porto Alegre. Contra o Inter, 18 horas. 18 horas, eu queria o horário exatamente. Às 18 horas do domingo, lá em Porto Alegre, o Cruzeiro vai enfrentar o Internacional e o América às 20 horas da segunda-feira. Segunda, o América pega o Vitória, que empatou com o Corinthians jogando pela Copa do Brasil. O Vitória que jogou aqui e perdeu para o Atlético no Independência. É um adversário naquele chamado confronto direto por classificação no Brasileiro. A princípio, é um adversário direto do América. Como foi o Sport, o América tem que atropelar e você tem que ajudar. Véspera de feriado, na terça, vem de um domingo, está tudo propício para que você esteja no Independência. E você, torcedor do Galo, da mesma forma, o Atlético vai enfrentar um adversário qualificado, que tem 100% de aproveitamento na competição, e já andam dizendo, principalmente os corintianos, claro, e a imprensa paulista, na sua quase que totalidade, de que o Corinthians já começa a repetir a campanha do ano passado. Está cedo, mas já venceu as duas primeiras partidas, os dois primeiros adversários, o Corinthians passou por ele. Agora pega o Atlético numa situação que precisa também vencer, porque está no começo, está no início do campeonato. É no início que as coisas se definem. A gente começa a desenhar um campeonato bom ou ruim para essa ou aquela equipe exatamente no começo. Sobre isso, a gente vai começar a falar com você agora no BH Esportes. Obrigado pela sua companhia. Repito, para nós, sempre uma grande alegria. Hoje, dia do goleiro. Nosso abraço a todos os goleiros do Brasil. Parabéns a todos os goleiros do Brasil. Dia também do juiz do trabalho. Dia do juiz do trabalho. Parabéns ao juizado do trabalho, que só dá ganho de causa para o empregado. É verdade ou mentira? Verdade. Parabéns para vocês. Parabéns para vocês que estão acompanhando o BH Esportes. A gente volta em instantes falando sobre tudo isso. Não saia daí, porque se sair, perde o lugar. Tchau. Muito bem, nós estamos de volta com o seu programa, aquele que você mais vê e mais gosta, a bola rolando no Mineirão. Vamos conversar aqui com os nossos companheiros, Flávio Carvalho, a experiência do Flávio Carvalho. Flávio Carvalho, eu tenho 51 anos de crônica esportiva. Flávio, você está batendo em quanto, Flávio? 45. 45 por quê? Você começou depois de mim? Quando eu entrei, eu já te conhecia? É. Não. Você é gato. Eu coleciono figurinha sua. Você é gato da crônica. Eu coleciono figurinha sua. Outro decano, Luiz Carlos Gomes. Antes o Flávio era só voluntário. E você, Luiz Carlos? Aí eu já perdi. Você tem quanto tempo? Deve ter
Eu ia ao estádio ver você tirar aquelas fotos lá, né? Então você também fotos, é gato. Né? É gato também. Então, O mais jovem. Uns 40 anos por aí. O mais jovem aqui é o nosso Eduardo Panzi. Tá? Mas ainda assim já tem uma estrada percorrida, né? Tem 14 anos. Né? 14 anos de experiência. Precisa casar, viu? Que é muito tempo. Precisa casar, viu? Tô ficando velho. Gente, então, o importante é que a gente faz um programa voltado para você com as coisas atualizadas e a gente vai procurar falar muito de possibilidades, projetar um pouco esse maior e mais difícil campeonato do mundo, continuo dizendo que é o Campeonato Brasileiro. Para mim não tem mais difícil. E o primeiro jogo vem no domingo, às 16 horas, aqui em Belo Horizonte, que é Atlético e Corinthians. E esse jogo, o Brasil inteiro está de olho nele. O Brasil inteirinho está de olho nele. O Brasil inteirinho está de olho nele. Você vai me perguntar, o Brasil inteiro por causa do Atlético? Nem tanto. É o Corinthians. O Corinthians está aí, a televisão vai mostrar, é o jogo da TV, o Paulista vai estar aí, está todo mundo de olho nesse jogo. É a grande chance, é a grande oportunidade do Atlético recuperar tudo aquilo que ficou para trás nesse jogo do Independência. Atlético e Corinthians, 16 horas, Campeonato Brasileiro. Agora, Afonso, não é difícil nenhum, o Atlético, não vai ser nada complicado o Atlético ganhar desse Corinthians. Complicado. Eu vi o Corinthians hoje jogar com o Vitória. O Vitória mereceu a vitória ontem, certo? O Vitória, inclusive, teve um pênalti que o juiz não deu. Né? Estranho, né? Mas você viu um Corinthians diferente? O Ralf, que foi tá campeão fora, brasileiro. Mas o Ralf é reserva. Mas... O Gabriel titular que entrou. O Carilli poupou alguns jogadores e pode poupar contra o Atlético também. O Corinthians tem Libertadores no meio de semana que vem. Exato. E ele pode poupar. Quem é o adversário do Corinthians? Não deixar em São Paulo, é deixar no banco e 2 ou 3 jogadores, mas ainda é uma interrogação. Qual que é o adversário do Corinthians na Libertadores? Independente. É difícil, complicado. Lá? São Paulo. Em São Paulo. O Atlético tem Copa do Brasil. O Atlético tem Copa do Brasil. É o Figueirense? Chapecoense. Não, desculpa. Lá em Chapecó. Chapecoense. Mas também... Não, é em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte. Independência. Dia 2. Chapecoense da Libertadores. Agora, o Atlético dá uma sorte em sorteio, uma coisa impressionante, né, Afonso? Porque o futebol que a Chapecoense está jogando é horrível também. O Atlético dá tanta sorte no sorteio que eu lembro do Dr. Fábio Fonseca jogando a moeda para cima. E antes dela cair, já estava comemorando. Lembra desse jogo? Foi contra o Botafogo. Antes de cair, já saiu todo mundo comemorando. Pegou o Ferroviário. O Botafogo ficou apavorado. Duplo fez os dois lados igual. Então o Atlético do sorteio pegou o Ferroviário agora, que era uma mãe. Agora pega a Chapecoense que está mal toda a vida. Não sei. Tá mal a Chapecoense. A Chapecoense. Bom, mas a gente fala daqui a pouco de Chapecoense. Vamos então começar abordando esse Atlético Corinthians, que a gente já começou aqui. Já saiu o árbitro de Atlético Corinthians? Não, né? Já saiu... Sai amanhã, né? Não saiu ainda, mas tomara que seja um bom árbitro. Aliás, os nossos 4 árbitros da Copa do Mundo estão em Doha, se preparando para a Copa do Mundo. É o Sandro Beirahit, o Wilton, que é de Goiás, que vai ser o Vídeo, árbitro Vídeo. Quais são os outros dois? Alguém se lembra dos nomes? Eu não estou me lembrado dos nomes dos dois. O Google não veio hoje. O Dr. Google? O Dr. Google está aí. Programa hoje. Então, deixa eu... O Eduardo Panzi vai começar e nós vamos conversar sobre o Atlético Corinthians. Eu vou te dar um gancho aí. Acho que o Thiago Largue, se sou o Thiago Largue, que a dúvida é Bremer ou Gabriel? Bremer ou Gabriel? A minha dúvida é Bremer ou Léo Silva? O Leonardo Silva é importante? Mas o caminho do Léo é o banco. E o Atlético tem uma longa jornada pela frente. Eu já deixaria o Léo no banco e entraria com Bremer e Gabriel. Leonardo Silva no banco. Dos 3, quem não está jogando nada é o Gabriel, né? O Leonardo Silva vinha jogando bem, tinha pouquíssimas falhas. Quem tem falhado é o Gabriel. Eu acho que quem tem que comer um pouquinho de banco é o Gabriel. Eu gostaria de ver o Leonardo Silva e o Bremer, apesar de que o Léo Silva joga pelo lado direito e o Bremer também. Aí o Thiago Largue, caso tire o Gabriel, ou o Léo Silva ou o Bremer teriam que ir para o lado esquerdo.
Então ele mexeria duas vezes, né? Mexeria em peça e em posicionamento do sistema defensivo. Mas eu acho que dos três, são os três zagueiros que mais jogaram esse ano, o que apresentou pior desempenho é o Gabriel. Se tiver que um para ir para o banco, hoje seria o Gabriel. Mas é um jogo de risco, né? Talvez o Thiago Largue opte por nem mexer. Deixar o Gabriel com o Bremer pelo ritmo de jogo que os dois já estão. E fica a outra opção de mexida lá na frente, né? O Casares está treinando também. O Roger Guedes fez 2 jogos regulares, os 2 últimos que ele jogou, mas o Casares eu acho que é mais jogador. Pode fazer aquele lado esquerdo sem tanta obrigação de ficar recompondo, porque hoje o Largue posicionou o Luan e o Blanco um pouco à frente do Adilson, então são 2 jogadores que, junto com os laterais, o Fábio Santos de um lado e o Patrick do outro, defendem melhor do que o esquema antigo do Atlético, quando jogava com 3 meses só o Adilson segurando ao lado do Elias, que não é lá um grande marcador. Então pode ser que o Casares renda mais do lado esquerdo, com o Luan e o Blanco mais centralizados e o Otero do lado direito. São opções que o Thiago Largue tem de mexer na equipe, mas eu não acredito que ele mexa na estrutura. O Casares está liberado ou ainda tem alguma Também coisa? Está treinando, igual o Léo Silva. Então pode ser que os dois apareçam na partida. Agora vai depender de como eles estão treinando, parte física, ritmo de jogo. O Casares ficou menos tempo parado. Acho que a chance do Casares jogar é até maior. O Léo Silva eu não sei como é que está fisicamente. E é um jogo que vai exigir muito, porque é um grande adversário. O Corinthians, a gente viu um bom jogo do Atlético contra o Vitória. Não acredito que o Thiago Largue vai mexer na estrutura de montagem de equipe, mas o adversário é melhor. Agora é o Corinthians. O Atlético precisa mostrar o que mostrou contra o Vitória, superioridade, um bom jogo, uma boa fluência de jogo contra um grande adversário. E o momento é agora, no final de semana, contra o Corinthians. Concordo com o Flávio, o Corinthians não fez um grande jogo na Copa do Brasil, mas não dá para tirar, agora o Atlético vai ter facilidade, mas não vai mesmo, vai ter muita dificuldade para vencer o Corinthians. Não, eu digo se o Corinthians repetiu o futebol de ontem. Mas o Corinthians dificilmente ele joga mal 2, 3 Agora, partidas. uma coisa, Eduardo, que eu penso é o seguinte: o Leonardo Silva tem 38 anos, né? Vem de quanto tempo parado? Essa a questão. Agora, e aí, princípio. Só para completar, Luiz, se você vai colocar o Leonardo Silva para pegar um time do Corinthians, que está aí embalado no Campeonato Brasileiro, né? E tirar um Bremer, que... Não, mas eu não tiraria o Bremer, eu tiraria o Gabriel. Por exemplo, o mesmo Gabriel, entre o Gabriel mal e o Leonardo Silva voltando de recuperação... Acho que eu prefiro o Léo Silva. Eu ficaria com o Gabriel. Mas olha aqui, por princípio, e até por tradição, talvez, mas é o que a gente ouve dos treinadores, quando o jogador sai com contusão, quando ele recupera, ele geralmente volta ao time. Quando sai com problema técnico, é diferente. O jogador... Luiz, você não acha que isso é clichê de treinador? Olha aqui. Mas eu estou dizendo. Olha outro clichê de treinador. É usual. Acaba o primeiro. O treinador, o time está mal caindo aos pedaços, tomando gol, acaba o primeiro tempo, ele espera 15 minutos. Pois é. 99. Mas eu não acho essa questão que o Luiz falou clichê, não. Eu acho que é coerência, não é clichê. Você pode observar que em todos os times, não é Atlético, todos os times, um jogador sai com contusão. Eu acho o jogador diferenciado. Assim. Quando ele recupera, normalmente ele assume a posição. Aí não é o caso do Leonardo Silva. Um ou dois jogos. Para mim é o caso do Léo Silva. Não, ele estava contundido. Mas eu penso. E ele não estava mal, não. A condição física dele. Não, mas eu estou dizendo. Não, mas se ele estiver mal fisicamente, ele não vai jogar. Eu estou dizendo isso, o treinador sempre volta com o jogador. Quando o cara sai por condição técnica, o Eli saiu por condição, acho que técnica. E o Gabriel é um que merece sair por condição técnica. Agora ali que eu não sei como é que isso aí eu não estou nem Bremer e Leonardo Silva, porque o Eduardo falou que os dois jogam pelo lado direito. Presidente, são tão bons que pode... Presidente, com todo respeito, presidente, Luiz Carlos Gomes, olha, eu estou entendendo isso aí, mas eu dei um motivo que o Flávio acompanhou, do Leonardo Silva e o Gabriel. Existe por parte do treinador, quando eu chamo de clichê, quando o titular sai por contusão, volta depois titular, nos jogadores diferenciados, na minha opinião. Diferenciado, porque o titular sai por contusão, entra o reserva e acaba com o jogo e se firma. O jogador, só porque ele era lá atrás, ele volta titular, eu não concordo com isso. Mas eu acho o Léo Silva um jogador diferenciado. Mas esse é o problema, Eduardo, é o que eu estou dizendo. Hoje, o Flávio falou, e foi o que eu falei, a condição física dele não dá a ele essa mas condição. se ele não estiver bem fisicamente, ele não vai jogar.
A gente só está colocando ele de titular se ele tiver bem fisicamente. Não é só a parte física, a parte Não, não é fisicamente, não entendeu? Não é fisicamente por causa da contusão, não. Ele já vem lá de trás, é a idade. Não, é a idade. Porque quando tem isso é clichê, isso é clichê. Agora, pegaram o Léo Silva por causa da idade e ele jogou mal esse ano? Ele não falhou em momento nenhum esse ano. Não é uma grande preocupação do treinador com o Léo Silva. Ó, na hora que o Leonardo Silva se mandar, de olho no cobertura, porque qualquer jogador, ele vai perder no mano a mano. O Gabriel tá pior que ele, gente. Ele faz isso uma vez ou outra. Uma vez ou outra, o Leonardo Silva abandona. Quando a cobrança de escanteio, ele tá lá na área. Mas isso é todo zagueiro, Fábio. Mas todo zagueiro. Qual zagueiro que não sobe? Quantas vezes, desde que o Thiago Largue assumiu o Atlético, isso é uma coisa que a gente fala aqui, eu pelo menos falo muito. Quantas vezes a gente viu o Léo Silva em mano a mano? Desde que o Thiago Largue assumiu? Não fica. Eu, sinceramente, não fica mais. Não mexeria na equipe. Não, hoje a formação, o estilo de jogo do Thiago Largue, hoje não dá mano a mano, é difícil. Então, o Léo Silva é muito melhor do que Bremer e Gabriel, mas não é pouco, não, é muito melhor. Fora a liderança dele, é o capitão do time. Eu não entendo o Eduardo, que entende mais da estratégia aí, que eu não entendo muito. Por que o Otero fica do lado direito e o Guedes do lado esquerdo? Não seria o contrário? Agora não. O Thiago Largue montou esse esquema para o Casares do lado esquerdo. Mas o Otero agora está do lado esquerdo. Direito. Ele jogou o último, jogou do lado direito. Quem jogou do esquerdo? Do lado esquerdo. Um momento do jogo que eles trocaram. Mas normalmente... eles trocaram porque o Otero deve ter ido bater um escanteio. O Guedes é do lado direito e o Otero do lado esquerdo. Eu acho que aquele lado esquerdo é do Casares. Por isso que eu acho que o Casares volta e o Guedes... Aí o Otero já está na dele, na direita, para não ter que mexer duas vezes. É verdade. A não ser que a reação do Guedes, né? Porque quando ele sai do time, ele fala, tô bem, marquei gol. Mas isso foi uma vez, calma. O Roger Guedes mas ele não é jogador tentando recuperar. O histórico dele no Palmeiras... Está tentando recuperar. Aí vem aquela história. O Casares não era titular? Era. Então eu vou... Então ele tem que voltar a titular. Tem que voltar a titular. Essa questão do Guedes não ser jogador de grupo, o que a gente tem de informação no Atlético é que o grupo pediu para ele não ser liberado, para ele ficar. Pois é, mas no Palmeiras a informação que a gente Mas o Palmeiras está lá em São Paulo. Mas ele já deu demonstração aqui de ser substituído, ter chutado coisas. Mas isso acontece, ele viu que ele estava errado, já deu até entrevista. Olha, eu sou a favor do jogador que se revolta quando é substituído. Não contra o treinador ou contra o companheiro, é contra si próprio. Ele não pode ficar chutando lata e sair de cara feia, não cumprimentar ninguém. Mas o jogador não pode ficar satisfeito com a reserva. Não pode. Ele tem que manifestar ali no treino, dentro de campo, mas acomodado não. E o Roger Guedes tem que lutar para ser titular. É verdade. Mas hoje ele não é titular, o time do Atlético. Eu acho que não está muito definido isso, não. Quem que é? O Casares também é o mesmo caso. É o mesmo caso do Léo Silva. Volta titular. Ele saiu por lesão. Não foi então agora, a pergunta que eu quero é essa. Que eu quero é que eu venho falando. Eu venho falando na Rádio Minas, venho falando aqui. Eu estou dizendo que o Thiago Largue encontrou a formação do Atlético. Na minha opinião. Encontrou a formação do Atlético. Volta o Casares, sai o Roger Guedes. Volta o Léo Silva, nesse caso aí. Aí ele vai optar por Bremer ou Gabriel. Mas o restante é isso aí. Eu acho que o Bremer não sai mais do time, não, Afonso. Tá pronto? O problema é o seguinte, hoje também não tem mais aquele negócio, o titular e o reserva. Não tem muito. Tem que ter 17 titulares. Mais ou menos. Tem alguns que você sabe, esse é para ser reserva mesmo. Mas quem tem assim, o Atlético não tem, não. Não, mas, por exemplo, você fica nessa dúvida, Otero, Casares, Luan, esse menino que entrou, o Blanco entrou muito bem. Gustavo Blanco. Gustavo Blanco, lá na zaga, o Bremer está muito bem, mas o Leonardo Silva é uma experiência. Mas o Bremer, deixa eu contar uma história para você aqui. Eu acho que o Bremer não sai mais do time do Atlético. Primeiro pelo seguinte, é uma moeda que o Atlético tem para vender. Inclusive, ele e o Gabriel. A informação que a gente tem é que o mesmo empresário do Bernard é o empresário do Bremer. E que ele estaria negociando com a Roma a saída do Bernard, lá do Shakhtar Donetsk, para Roma. E que nessa conversa surgiu o nome do Bremer, que ele teria indicado, dizendo, olha, é um baita zagueiro, tem um futuro muito grande pela frente. E o Atlético sabe que se chegou dinheiro, vende. Né? Então, time. Aí se tirar ele do time, você desvaloriza. Certo? E ele está bem no time. Você não pode negar isso. O Atlético tem dois jogadores que são moedas hoje, o Gabriel e o Bremer. O Gabriel caiu, né? Só que o Bremer está bem, o Gabriel não. Exato. Às vezes, se você insiste com o Gabriel mal, você até queima o Gabriel. Às vezes é bom deixar ele um pouco fora do holofote e é a hora de colocar o Bremer no holofote.
Porque o Atlético, como qualquer outro clube brasileiro, precisa de fazer dinheiro. Claro. Se chegar uma proposta pelo Bremer e for boa para o Atlético, vai vender, vai negociar. Por isso que eu acho que tem que. A minha dupla de zaga hoje seria Bremer e Léo Silva. Eu só tenho a dúvida de quem faria o lado esquerdo. Eu acho que quem faria era o Bremer. Eu vi o Gemerson ocupar a titularidade do Atlético, ter uma fase maravilhosa e depois cair. Aí seguraram o Gemerson. O Gemerson, seguraram, aí deu no que deu. E tem que olhar um fator de grupo. Não é só o time jogando dentro de campo. E o grupo, do convívio do grupo. Né? Em qualquer empresa, em qualquer situação. O jogador machuca e depois é julgado para lá. Isso cria um ambiente ruim no grupo. Então, o treinador talvez faça isso até para conservar o grupo unido. Pô, o Léo saiu, nós estamos falando de Léo Silva, qualquer um, saiu contundido. Casares também. Problema de trabalho, né? Foi uma contusão, ele estava trabalhando. Quando ele volta, ele tem a oportunidade de voltar para o time. Agora, se ele jogar mal, no outro jogo ele já está ali. Bom, eu vou botar o fulano lá agora. Luiz que é uma questão de grupo também. E outra coisa também importante a gente falar aqui, que eu ouvi também, que é hoje a realidade, o futebol europeu, ele no máximo jogador para ir para lá com 20 anos. Ele não está investindo com mais jogador de 22, o futebol europeu. De jogador brasileiro para ir para lá. Você vê o Paulinho, 17 anos, 80 milhões. O Gabriel, o menino do Flamengo lá, Vinícius Júnior. Esse outro atacante do Flamengo também, que foi destaque. Paquetá. Não, tem um outro. O Viseu. Não, que é reserva, inclusive, que tem entrado aí nesse time. Em qual time? Foi da seleção sub-20. Foi o titular da seleção sub-20. Qual time que ele do joga? Flamengo. Eu não estou conseguindo entender. Não sei. Também já está aqui. 17 anos já tem proposta para ele. Porque também... chama Lima. É o menino que jogou. Foi titular da seleção sub-20 agora. Certo? Então, eles estão olhando. Passou de 20 anos para eles? Não, Flávio. Quem tem passou de 20 anos, não. Também, é a empresária que fica jogando na praça. Passou de 20 anos. Jogador com 20. Então, pelo seu raciocínio, hoje o Neymar não ia para lá. Não, o Neymar foi com quantos anos para a Espanha? Estou dizendo. Mas é uma questão de investimento. O Neymar é fora de série. Um time compra um determinado jogador, mas já pensando também e passa ele para frente depois. Claro. Tem que ter um giro de dinheiro nisso. Você compra caro um cara de 30 anos, você não vai conseguir vender ele 2, 3 vezes. Olha o Neymar foi para lá, já está no outro time e já vai para o Real Madrid. Quer dizer, uma transação grande. Agora, o Largue ajeitou o Atlético num esquema diferente, com o Luan e o Blanco. Quando o atleta está defendendo, eles viram volantes, quando o Atlético está atacando, eles viram meias. O Adilson é que fica fixo ali de volante, mas não acho que vai dar. Eles não vão aguentar a temporada inteira. O Atlético não vai ter sempre o Luan, o Blanco e o Adilson à disposição. Ele vai ter que encontrar alternativa. Ainda mais o Luan, que a parte física dele ainda é uma interrogação, a gente não sabe quantos jogos, quarta e domingo, ele vai aguentar. E hoje, para mim, ele é peça fundamental no meio de campo do Atlético. E o Atlético precisa ter um substituto para o Luan. Não vai ser com a mesma função. Não vai ser com o Iago, não, né? Tem o Matheus que chegou o Galdesani. O Galdesani tem a característica mais parecida com a do Blanco. Até não acredito que o Blanco também nenhum time vai dar conta de jogar tudo. Mas o Blanco é muito novo. Não, mas ninguém consegue jogar a temporada inteira sem parar. Isso é raro. O Atlético precisa encontrar alternativa. Não tem time titular. Você vai ter a folga da Copa do Mundo, mas depois você vai ter jogo da Copa do Brasil, você vai ter jogo da Copa Sul-Americana e do Campeonato Brasileiro. E até a Copa do Mundo a mesma coisa. Mesma coisa. Você vai ter jogo sábado, domingo, quarta e sábado. Então, o que acontece? Tem um elenco, que a gente prega, tem que ter elenco. O jogador não aguenta. Ninguém aguenta. Ainda mais com o futebol hoje. Até esse futebol nós da empresa não estão aguentando. De correria que é hoje. Toda hora está no estádio trabalhando. Mas aqui, deixa eu dar um recado para você, para espalhar. Espalha para todo mundo. Seus amigos que estão fora do Brasil, ou que estão simplesmente no Brasil, mas fora de Belo Horizonte, fora do nosso estado, fala com ele da E-Live. Ele que está acostumado a ver o BH Esportes, como é que eu vou ver? Tem o YouTube, tem E-Live também, em tempo real. E-Live coloca você em contato direto com o mundo, para qualquer tipo de evento, qualquer tipo de evento. E-Live, empresarial, cultural, educacional, tem todo tipo que você quiser de cobertura, para ficar inclusive registrado, gravado para o resto da vida, ad eterno. E-Live,
é live esportivo. Por exemplo, o nosso programa ao vivo, em tempo real, com a E-Live. Inclusive, aquilo que a gente chama de off, o intervalo. O antes do programa, o intervalo do programa e depois do programa. O que a gente está conversando aqui, está tudo nas redes sociais. E-Live. E-Live. Se você quiser manter um contato com a diretoria da E-Live, para ter a E-Live como parceira, só entrar lá, transmissõeselive@gmail.com, transmissõeselive@gmail.com, ou pelo telefone 31, a operadora, a nossa operadora, e o telefone é o 99357-6880, 99357-6880. É live, não se esqueça disso. É fácil, é live. E o BMG? O BMG é o seu, é o nosso banco. Consignado é lá. O BMG tem total domínio com o consignado. Você tem o Mastercard BMG? Maravilha, use. Se não tem, vá buscar o seu. BMG. Marieta na era digital. Marieta Sanduíches Leves e Sucos. Você já conhece, já sabe do Diamond, do BH Shop e do Pátio Savassi. Agora também no mundo digital. É só você ir para o iFood e lá em cima, no canto direito, tem o Spoon Rocket. Você vai clicar, vai abrir a tela com o cardápio da Marieta. Você vai escolher, faça o seu pedido colocando o CEP do local onde você está. E pronto, é só aguardar. Aí é só partir para o abraço. A mesma qualidade do Pátio, do Diamond e do BH. É muito tranquilo. iFood, Spoon Rocket, o CEP e pronto. Você tem Marieta aonde você estiver. Experimente agora, experimente agora. Faça essa experiência agora. Eu quero abraçar também o Danilo do Posto São Pedro. Na Niquelino 918, com a DT-Clean, a melhor gasolina do Brasil. Na bomba, lá no Posto São Pedro, a mais barata, é a turbinada. Lá fica aberto 24 horas por dia, com segurança total, porque tem um posto policial da nossa gloriosa Polícia Militar, lá dentro, aberto 24 horas por dia. Então, a tranquilidade máxima. Você está de madrugada na rua, opa, tem que colocar gasolina, vá lá, Niquelino 918. Danilo está lá com uma equipe fantástica para te atender. E se você for para aquelas paragens do... Ah, não, aí tem um detalhe que ia me esquecendo. Lá no Posto São Pedro, você também leva para casa o garrafão de 20 litros da água mineral Ingá ou a Igarapé. Para casa, para a fazenda, para o sítio. O Flávio leva para a fazenda dele. Garrafão de 20 litros. Melhor preço também. E lá em Piuí tem um posto funil. Lá tem um queijinho também. Você coloca, abasteceu. O Danilo tem aquele queijo maravilhoso. Você vai pagar pouquinho, baratinho, desse tamanhozinho o preço. E o queijo é grande, mas a produção é limitada. Estamos conversados? Afonso, só para falar uma coisa aqui, a gente fala de temporada, a gente viu ontem, por exemplo, o Real Madrid jogando contra o Bahia. Né? A virada. A virada. E o Bahia ontem perdeu 2 jogadores importantes. Por quê? É a sequência que também na Europa está acompanhando o futebol brasileiro. É Copa do Rei, é Copa disso, é Copa daquilo. Inclusive, o Boateng pode ficar fora da Copa do Mundo. Do mundo. A Copa pela segunda vez. O Liverpool já vai ficar. Já vai ficar. Pela segunda vez que ele fica fora de uma Copa do Mundo. Mas jogou no Brasil. Não. Jogou? O Boateng jogou. Não. Vai no Dr. Google. Não. Estou falando que eu jogou. O Boateng jogou contra o Brasil aqui no Mineirão. Estou dizendo que no Mineirão. Jogou no Mineirão, hein? Jogou no Mineirão. Pelo volume de dinheiro que envolve o futebol no mundo, tem que ter muito jogo mesmo. Mas é a televisão. A televisão exige muito dinheiro. Você pega, por exemplo, o seguinte: você teve a final da Copa do Rei, você tem a final da Copa disso, você tem a Copa, aí o time é desclassificado da Champions League, vai para a Eurocopa, a gente fica disputa a Eurocopa, tem jogo quarta, domingo, segunda. Aí chega, por exemplo, agora, o Tite vai convocar dia 14 de maio. O Tite vai estar no Mineirão, Mineirão Independência. O Tite vai... Ih, vamos perder uma cabine. Já vi tudo, ou não? Vai estar na Independência, mas para ver jogador do Corinthians, viu, gente? Aí, Afonso. Aí,
Quem é que ele vai ver do Corinthians? Que está no grupo dele? Cássio, Rodriguinho, Fagner. Está no grupo. Não, o Rodriguinho não está no grupo. Mas já foi convocado por ele. Cássio já foi. Cássio, Rodriguinho, Fagner. Fagner. Deixa eu ver quem mais pode. Não, acho que só. Mas do Atlético não tem ninguém no grupo. Do Atlético não tem. Ontem eu vi um cruzamento do Marcos Rocha. E jogou muito ontem. Está jogando muito. Não, o Marcos Rocha joga muito. Ele joga muito, está jogando muito. Mas ele teve uma fase do Atlético. Há 200 anos. Teve uma fase do Atlético meio que. Teve uma fase que teve. Todo mundo tem. O Mancini. Mas eu ia falando aqui, Afonso, porque o Tite vai convocar a seleção dia 14. Dia 21 tem a apresentação. Dia 24 é a semifinal da Eurocopa. Né? Ou seja, ele não vai ter aqui, provavelmente, acho que do Real Madrid, o Marcelo e o Casemiro. Acho que Liverpool e Roma está aberto. Mas se for o Roma, ele perde o Alisson, ele não vai ter aqui. Mas você acha que Real Madrid está menos aberto, mais aberto do que Liverpool e Roma? Não. Eu acho que o Liverpool e Roma. Eu acho que o Real Madrid, para mim, é finalista. E você acha mais difícil o Bayern eliminar o Real Madrid do que a Roma eliminar o Liverpool? Acho. Eu não. Não, jogando em Madrid? Eu acho. Está acontecendo tudo. Não, aí o que eu queria dizer, tudo, então que ele pode... Você está esperando o Rai cair de novo? Lá para Roma, ele meteu 3-0. Eu acho difícil a Roma meter 3-0 no Liverpool, pelo time que o Liverpool tem, certo? Pelo ataque do Liverpool, que é um ataque rápido, que se a Roma partir para cima, não é como o time do Barcelona, que estava mal. Só para reforçar aquilo que eu falo sempre aqui, eu não quero ser chato, não. A gente vai voltar para o nosso arroz com feijão aqui já. Eu recebi, torcedor às vezes ele fica, o telespectador ele é exigente. Já recebi e-mail, já recebi no YouTube, tem o Wander, pode me mostrar lá depois, está aqui na live. Afonso, antes você só falava do futebol mineiro, agora você só fala do futebol europeu, a gente está querendo saber mineiro. Então nós vamos dar mas a gente fala, Afonso, pelo seguinte, você tem o Marcelo... Você pega o Liverpool, você pega o Barcelona, você pega o Bayern de Munique, nem tanto. Aí você vê o número de jogadores estrangeiros, o número de jogadores estrangeiros nesses times e a quantidade de jogadores sul-americanos nesses times. Mas nós estamos falando aqui, não é de clube estadual, nós estamos falando aqui de seleção brasileira. É o caso do Marcelo e do Casemiro, que são titulares da seleção brasileira, e o Marcelo fez um partidaço ontem, fez um golaço ontem. O Marcelo faz partidaço todo jogo. Né? Inclusive pode estar incluído na lista dos 3 melhores do mundo. Ele está disputando com o Xalá. Dos melhores, não acredito. Não. Né? E o Casemiro jogou muito ontem. O Firmino fez 2 gols pelo Liverpool. Jogou demais. Demais. O Alisson não teve culpa nos gols. O que a gente fala? Eu quero saber dos meus companheiros aqui, dos universitários. Xalá ou Sala? É Xalá. Eu ouço Sala, eu ouço Xala, eu ouço tudo. Eu quero saber quem fala. Gente, eu falo Salah. O Ronaldo, quando foi para a França, era Ronaldo. O Caçapa era Caçapá. Por que eu tenho que falar igual? Eu falo a minha língua. Eu leio Salah, Salah. Eu estou perguntando o que a gente fala. Fala o que quiser, eu falo Salah. Eu vou falar Xará. Xalá. Agora. O Bonitinho fala chá, que agora está na moda. Aí você pega. Chá. O Paulo Baia, não sei se vocês viram nas redes sociais, o Paulo Baia disse que há não sei quantos anos atrás encontrou um garoto com uma bola na mão e conversando com o Paulo Baia, torcia para o time do Paulo Baia lá, na Alemanha que ele estava? O Paulo Baia foi na Alemanha. Paulo Baia foi na Alemanha, não foi? Eu não me lembro mais onde o Paulo Baia estava. Paulo Baia tem do Atlético. Não, estou falando fora. Alemanha. Ele encontrou um menino com a bola na mão, o menino tinha 9 anos, me parece. Você é jogador de futebol. E conversaram muito, ele deu vários conselhos para esse menino e botou a foto desse menino. É o Xalá. Egípcio. Vai jogar pela seleção do Egito da Copa do Mundo. Certo? Então, a gente está vendo aí, você pega jogadores que a gente acompanha a Eurocopa, é bom a gente acompanhar, porque vê a Copa do Mundo, você vê jogadores, porque a partir de junho, aqui o programa não vai se falar em outra coisa, a não ser Copa do Mundo. Mas então vamos deixar para lá. Agora eu quero dar um recado para você de Silvos Advocacia. Silvos Advocacia, você tem a condição de tirar todos os seus problemas. Eu das costas, não. Pessoa jurídica ou física, passa tudo para o doutor Adriano. Traga tudo para o doutor Adriano.
Entrega tudo para ele vai resolver. Precisa de advocacia. E no nosso esquema jurídico, eu tenho também para você o caminho para você percorrer. Se você tem muita multa, acha que tem algumas indevidas, se você está perdendo ponto e pode perder a carteira, vá conversar com 2 expertos no assunto. São os doutores Sérgio e Robson, do Direito de Trânsito. Direito de Trânsito. Mas não deixa passar batido, não. Liga para lá, liga amanhã, você que está nos acompanhando, porque ele vai te atender no horário comercial. 3222-6755. 3222-6755. Direito de Trânsito, ok? Um abraço para Darcy e para o Padre Lucas Almeida, no 3426-0069. 3426-0069. Ele está indo para a Terra Santa. Junta o seu grupo, Flávio, pega a esposa, faça essa viagem. Eu já fiz, faça de novo, deixa de ser muquirana. Aqui, ó. Terra Santa, 3426-0069. Forme o seu grupo, leve ao Padre Lucas, ele vai juntar com dele, vai ser uma viagem maravilhosa. 3426-0069. E em agosto tem o Leste Europeu. Ô Padre Lucas, essa viagem do Leste Europeu eu estou programando com a T. Então o senhor já pode reservar primeira classe para mim e para ela, o senhor e o grupo, classe econômica. 3426-0069. Pouco exigente, Eduardo. 3426. Eu só estou tentando. Onde vocês arrumaram que o Paulo Baier jogou na Alemanha? Não, ele jogou Nunca fora do jogou Brasil. fora do Brasil. Paulo Baier? Nunca. Jogou não? Não. Então tem um Paulo, como é que chama o outro Paulo? Eu tenho Sérgio. uma vaga. Eu tenho a mesma Paulo função. Sérgio Paulo jogou. Sérgio. Não, No Baier. Paulo Baier. Paulo Baier nunca jogou fora do Brasil. Olha aí, confere aí, Paulo Baia. Paulo Vinck. Paulo o Vinck. Paulo Vinck. Paulo Vinck. Desculpe. Mas o Paulo Baier é que botou. Paulo Baier jogou no Goiás, Jogou nesse time todo. até no Paraná. Paulo Baier fora do apareceu Brasil, no Atlético. Fora do Brasil, não. É Paulo Vinck. Apareceu no Atlético. Afonso, deixa eu só dar uma notícia do Cruzeiro fora de futebol. Não, eu ia te perguntar sobre o conselho. Exato. Fedeu o carbureto? Nossa senhora, a coisa foi Grande feita. Marcílio, um abraço, nosso diretor-presidente. Grande Marcílio, grande americano. Vai estar segunda-feira Coisa rara. lá no... Marcílio, você é americano mesmo? Não. Desde os tempos de Band. Aqui, fala isso aqui. Fala aqui. Ah, tá bom. Mas ele é americano. Desde os tempos de Band que eu falava assim, olha, tem 2 torcedores lá na torcida. Um era o Marcílio. Um é o Marcílio. Um era o Marcílio. Americano. Muito bem. O que houve no conselho do Cruzeiro? Afonso, é o seguinte. Existe um prazo hoje pela Lei Pelé para você apresentar as contas do ano anterior, certo? O Cruzeiro pediu uma auditoria, a mesma auditoria que fez a auditoria das contas do Zezé, do Alvimar, certo? E acontece o seguinte, acontece que essa auditoria teria que ser apresentada ontem, na reunião do Conselho. E ela não Quem foi é que apresenta a auditoria? Hein? A auditoria ou as contas? As contas. Não tinha auditoria? Não. Aí as Elas contas não foram auditadas, as Não. contas? Alguém queria auditoria? Hein? Alguém O queria? Cruzeiro, a atual diretoria pediu auditoria. E por que não foi feito? Porque, aí é um mistério. Porque ela teria que ser apresentada ontem. Porque tem que contratar uma empresa para fazer mas quem pediu o contrato, paga. E só que você teria, se não apresenta as contas e aprovada pelo Conselho até dia 30, o atual presidente e toda a diretoria perde o mandato, pela Lei Pelé. Até o dia? Até o dia 30 agora. Agora? Dia 30 de abril. Certo? Então o que acontece? Como é que eles fizeram? Aí eles apresentam, a gestão passada apresentou as contas, né? E o Conselho aprovou com ressalva. Para uma nova reunião, essa vai ser publicada. Como é que é ressalva? Eu aprovo, mas não aprovo. Não, aí o que acontece? Aí o Zezé, que estava presidindo a reunião do Conselho, marcou uma nova reunião para maio, certo? E aí, em maio, vai se discutir essas contas do Gilvan de Pio Tavares. Então, gente, o que eu entendi que o Flávio falou é o seguinte: a gente vai aprovar as contas, mas na verdade nós não aprovamos. Exato. A gente está aprovando aqui só para não perder o mandato. Só não perder o mandato, por lei. Júdice. A gente custou apresentar isso aqui, a gente atrasou, a gente está perdendo prazo. Então, para não perder o prazo, vamos aprovar e ali na frente a gente... Agora, a culpa é da atual diretoria. Porque ela recebeu. Mas aprovou? É igual, tá aprovado? É igual imposto de renda, que você tem que entregar, depois você ratifica. Exato. O que acontece? A atual diretoria, ela tinha as contas em mão, certo? Em mãos. Ela teria que apresentar, porque está nas mãos dela as contas. Claro. O Gilvan já saiu, o Zé Ramos já saiu, o pessoal toda a diretoria passada já saiu. Então, essa atual diretoria teria que apresentar as contas.
e ela não apresentou. Certo? No dia 30? Até o dia 30. Então, do jeito que estava lá... Você acabou de falar que as contas foram apresentadas e aprovadas com ressalva. Pois é, Afonso, mas o que eu estou então, dizendo é que ela teria que apresentar... uma cobertura jurídica. Ela teria que apresentar na íntegra. Na íntegra. Então está faltando. Está faltando. Certo? E aí o que acontece? Em maio, vai ser convocado uma nova... Você aprovou ou reprovou? Hein? Você aprovou ou reprovou? Afonso, você tinha que aprovar, ué. Tem? Tem. Por que você tem que aprovar? Porque se não aprova até dia 30... Eu quero saber... Mas não teve. A pergunta assim, entendi. quem é que está de acordo, fica sentado. Quem é que não está de acordo, fica em pé. Todo mundo fica sentado. Isso é normal. É normal. Todos os clubes, nas prefeituras, Câmara Municipal, ninguém aprova na hora. E ali houve... Congresso, o orçamento do Brasil. Alguns imbróglios aí do Gilvan com o Zezé, porque falaram que o Cruzeiro recebeu cento e tantos milhões. Eu ouvi falar que os dois discutiram brabo. Né? Que o Cruzeiro recebeu cento e tantos milhões da televisão e que por isso o Cruzeiro apresentou, certo? Um superávit de 39 milhões na gestão do Gilvan, passando para o Wagner. Só que o Gilvan apresentou dizendo o seguinte, que ele recebeu apenas 9 milhões e poucos mil reais do pay-per-view, certo? Que ele não recebeu dinheiro da televisão e que apresentou um superávit de 38 milhões. Então isso tudo... Era para receber e não recebeu? Não recebeu o dinheiro da televisão. O Cruzeiro jogou sem. Não, ele vai receber ainda. Transmitidos. Não antecipou. Não antecipou. Tem crédito vai receber. Aquela história de se antecipar, crédito, que a televisão antecipa para os clubes. E o que o Cruzeiro recebeu foi o dinheiro do pay-per-view, de 9 milhões e pouco, apresentado pelo presidente Gilvan de Pio Tavares. Então isso tudo está lá nas contas, certo? E isso foi aprovado. Agora, vai ter uma nova reunião, e aí com a auditoria, uma outra auditoria, que não é a auditoria que foi feita a do Zezé, não é a auditoria que foi feita do Alvimar, uma outra auditoria para apresentar as contas, e aí o Conselho vai discutir. Aí tem prazo até 30 de abril, no final do mandato do ano que vem. No final do certo? mandato. Não, né? Porque até dia 30 agora teria que aprovar. Tá certo. Se não aprova, o Wagner perde o mandato. Ele está aí. Muito bem. Aproveitando que você falou do Conselho do Cruzeiro, da reunião que fedeu a carbureto, em nome do móveis assépticos, móveis hospitalares, para vender ou alugar, 3373-1133, você fala com o Antônio, fala com o Leandro, em Fowler também. Você precisou de um andador, uma bengala, uma cama hospitalar, 3373-1133, ok? Eu aproveito e embalo também o Banco Inter, 100% digital. Aliás, Eduardo, eu estava saindo de casa hoje e chegou lá o envelope vermelho Inter. Deve ser o seu cartão, né? Com certeza. Você abriu a conta e já recebeu? Você abriu a conta, tem 2 dias que você falou aqui? Em menos de 15 dias, deu tudo certinho, cartão, aliás, em menos de 10 dias. O cartão já chegou em casa, não gastei nenhum real, nem saí de casa. Não teve taxa nenhuma? Nada. Nada? Fiz tudo pelo telefone. E você já está trabalhando com o seu banco na mão? Exatamente. Mostra seu banco aí. Tá aqui, ó. Isso aqui, ó. Nem precisei sair de casa, abri a conta daqui. O cartão chega pelo correio, porque não tem como imprimir o cartão daqui. E ele chegou. Na verdade, eu abri a conta dia 18. Dia 18 mesmo ela foi aprovada e hoje, 26, chegou o cartão. Então, beleza. Banco Inter, 100% digital. 100% digital. Você faz todas as operações através do seu smartphone, do seu iPhone, do seu computador, do seu iPad, em qualquer parte do mundo, o ano inteiro, todos os dias, sábado, domingo e feriado, inclusive. O que foi? Levantou a mão aí? Alguma coisa? Foi o meu amigo Vascaíno Eduardo ali. Impedimento. Acho que ele está pedindo. Levantou a mão, impedimento. Pedindo para falar do Vasco. Muito bem, então vamos pegar o Cruzeiro, Campeonato Brasileiro. Ô Flávio, eu acho que até hoje, compara comigo, o Mano não tem o time titular do Cruzeiro. Eu também penso isso, Afonso. Eu acho que ele tem muita indefinição ainda. Né? Eu acho que na zaga ali, na defesa, ele tem o Edilson, o Dedé, o Fábio, o Dedé, tem o Léo e tem o Egídio. No meio de campo para frente, que ele está tendo problema. Que eu acho que, se eu fosse o Mano, por exemplo,
eu teria tirado o Henrique, teria tirado o Ariel Cabral, teria tirado o Robinho, eu colocaria ali o Ariel, aliás, teria colocado o Romero, teria colocado o Lucas Silva e o Mancoejo, com o Thiago Neves. E na frente o Sassá e o Rafinha, que está jogando bem, certo? Que esse seria para mim o time do Cruzeiro. Agora, ele insiste com o Henrique, insiste com o Robinho e insiste com o Ariel Cabral, que está mal no time. Jogadores lentos. Vocês acham a mesma coisa que eu falo? Eu acho que as mudanças são bem-vindas, mas você tem que ter tempo para trabalhar essas mudanças, né? Claro. Não adianta você mudar 6, 7 peças num time sem ter tempo para treinar. O Cruzeiro está aí numa sequência de Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores, vem aí Copa do Brasil. O Cruzeiro não vai ter semana cheia para trabalhar. Aí vem o Mano, troca 6, 7 peças, sem ter tempo para treinar. Eu não acho que ele vai fazer isso. Talvez ele possa começar a fazer esses testes durante os jogos. Você começa jogando com o que vinha sendo escalado e vai mudando aos poucos. Não dá para você mudar tantas peças em mata-mata. Mas no Chile ele colocou. É um jogo de Copa Libertadores que o Cruzeiro não pode perder. É um mata-mata de Copa do Brasil que o Cruzeiro não pode ir mal. O Campeonato Brasileiro talvez você tenha um pouco mais de tempo para recuperar. Mas ele tem feito isso. Então, desse jeito ele tem que fazer. Não dá para mudar tudo. Entra um não sei quem, sai o Rafinha, entra não sei quem. Ele está mudando certo. Ele não pode mexer de uma vez. Ele colocou o Lucas Silva no jogo do Chile. Certo? Tirou o Robinho e tirou o Ariel Cabral. Deixou o Henrique no time. Né? Agora, o que ele não pode fazer, que só que você está falando do Cruzeiro aí, a bola está rolando no Mineirão agora, para Cruzeiro e Laú. E sabe o que está rolando no Mr. Kreb agora? Sabe? Caranguejo. Uma caranguejada. O chefe Matsanense chegou ontem de Salvador. Está rolando agora no Mr. Kreb uma caranguejada na Marquês Valença 99. Vá lá, mas é uma caranguejada maravilhosa. Pode continuar. Afonso, só para completar aqui, convite. Falando um pouco depois do Mineirão, do América. O América teve a reunião do Conselho para apresentação das contas, né? E o América teve um déficit o ano passado de 5 milhões e 100 mil reais. Você já está falando do América? É do América. Você já pulou o Cruzeiro? Não, só um minutinho. Mais alguma coisa do Cruzeiro, Eduardo? Não, tem um jogo complicado pelo brasileiro, que é o Inter no Beira-Rio. O Cruzeiro precisa recuperar, tem um ponto, não somou ponto ainda no campeonato, perdeu na estreia, perdeu para o Fluminense, tem um jogo fora de casa, o Inter voltando de Série B. O Guardiola falava isso, o Luxemburgo falava isso. O Campeonato Brasileiro você ganha no início. O Cruzeiro não pode emendar aí 3 rodadas zerado na tabela. Então aquilo que eu falei, desenho no início, a coisa complica. Eu falei, desenho o campeonato no início, então. O campeonato desenha no início. Lembrando que o Inter estreia o Zeca e estreia o Luca. Pois é, então... não começou no brasileiro ainda. O Inter trocou... O Atlético ganhou uma, perdeu uma. Não, começou. A América e o Atlético venceram. O América ganhou uma, perdeu uma. Mas então, começou. E o Cruzeiro perdeu uma. Então. O América perdeu duas. O saiu do lugar. Não, saiu. Perdeu duas, né? Saiu. O Atlético e América. O América, principalmente, começou muito bem aqui, fez um jogo bom no Maracanã. Eu não estou esperando que o América vencesse 5, 6 seguidos. Eu acho que o campeonato começou bem para o América, em termos de desempenho, melhor do que resultado, porque acabou perdendo para o Flamengo. E o Atlético se recuperou. Fez o jogo em casa e venceu o Vitória. Agora vem o final de semana contra o Corinthians. Quem está mal é o Cruzeiro. E o Cruzeiro, para mim, tem o jogo mais difícil da rodada. Nossa, mas você acha o Inter mais complicado que o Corinthians? Lá no Beira-Rio, eu acho. Acho mais complicado pela fase que vive o Cruzeiro. O Cruzeiro está focado demais na Libertadores. Não dá para deixar de pensar na Libertadores. Esse jogo difícil de Porto Alegre. Sai cansado para fazer uma viagem para Porto Alegre. Exatamente. Então... o Cruzeiro precisa dar uma resposta também no Campeonato Brasileiro, senão o bonde vai passando e para pegar depois é difícil. E a semana que vem tem o Atlético do Paraná. Tem Copa do Brasil, então Copa é muito jogo encavalado. Que é o Atlético do Paraná, que é o time mais encardido. A sensação do futebol brasileiro. Exatamente. Né? Então, aí esse é o Cruzeiro, está domingo. O Atlético Paranaense, que estava uma baba, hoje o que o Eduardo falou, hoje todo mundo fala do Atlético Paranaense. Fernando Diniz é o treinador lá. Com jogadores que foram descartados. Quem é o treinador do Atlético Paranaense? Fernando Diniz. É o Fernando. Jogadores foram descartados em vários times. Gente, só com eu ouvi. Só refugo. Paulo André e Thiago Heleno. Paulo André e Thiago Heleno que zaga. Não tem nada com a América. Aliás, tem. Com a América. Aliás, tem sim, que eu ouvi. Eu estava ouvindo o programa do Everton, na 98 à noite. Como é que chama o programa? Arena. E estava lá um português que é
analista de desempenho do América. Eu fiquei assustado quando ele falou que o América tem 8 analistas de desempenho. Por que não tem 11? E fica um para cada jogador, analisando o desempenho. Isso vai de cabeça para cabeça. Fica analisando o desempenho de cada jogador. Eu fiquei assustado quando eu fiquei sabendo que o Atlético tem 2. Você acha pouco? Acho pouquíssimo. Pouquíssimo. Tinha, né? Porque o Thiago lá não é mais. O Cruzeiro também tem, poucos. Aí eu fiquei assustado, porque hoje a análise de desempenho é fundamental no futebol. São coisas que lá na Europa que a gente deveria trazer. E talvez por isso a Atlético e Cruzeiro tenham tanta dificuldade de achar bons jogadores no mercado com potencial e que não precisa gastar tanto. O Santos, por exemplo, foi lá na Itália, buscou um tal de Dodô que ninguém nem lembrava da existência dele, jogador de 26 anos, que estava na Sampdoria, lateral esquerdo, que é uma posição dificílima de arrumar no futebol brasileiro. O Cruzeiro mesmo perdeu o Diogo Barbosa e não conseguiu repor a altura. E o tal do Dodô que o Santos foi arrumar lá na Itália, está jogando bola para burro. Isso tudo é quem está analista de desempenho do seu próprio clube, do adversário, do mercado. Você precisa ter profissional para trabalhar. O analista de desempenho não é só para estar dentro, só analisando os jogadores que estão lá no elenco, não, treinando, jogando. Para fora também. Para fora também, está analisando vários é o analista, até valores. É o analista de desempenho do próprio time, é o analista de desempenho do adversário da próxima rodada, é o analista de desempenho do mercado sul-americano, do mercado europeu, do mercado brasileiro, porque analisar desempenho não é fácil, não. Não dá para um analista ver isso tudo. Você vai acabar perdendo. E aí o time que tem mais, ele sai na frente. É verdade. Então, eu fiquei assustado com o número de Atlético e Cruzeiro, não com o América. Sabe o que eu estou prevendo para daqui a um tempo? Treinador para contratar de ponta já é um parto. E tem que ter muita bala. Daqui a pouco vai ter para contratar analista de desempenho. O futebol muda, né? Futebol muda. Os clubes do mundo inteiro têm isso, os grandes, todos têm. Futebol evolui. Eu vou colocar analista de desempenho no BH Esportes. Antes a gente ficava anotando lá no futebol evolui. Antigamente, para falar com você, era só ligando na sua casa. Hoje a pessoa te acha em qualquer lugar. As coisas evoluem, futebol também. E sabe onde é que você está também, né? Antes ficava um cara na pé do treinador. O celular hoje localiza onde você está. Antigamente, futebol na televisão era um por domingo. Hoje você tem futebol o dia inteiro. Com 2 câmeras só? Então, antigamente eram 2 câmeras, hoje você tem 39. Então as coisas evoluem. E o time que ficar para trás, achar que é bobagem, vai ficar para trás. Antigamente tinha futebol, hoje não tem. Claro que tem. As 2 notícias, pode dar 2 notícias aqui importantes? Antigamente. 2 notícias importantes? Fala. 2 notícias do vôlei. Do vôlei. Primeiro, saudar o Pará Clube de Uberlândia, campeão brasileiro. As meninas ganharam no Rio de Janeiro, certo? Numa partida espetacular, né? E no sábado agora o Cruzeiro joga contra o SESI. Ganharam de 4-0, né? Ganharam de 4-0, O Cruzeiro 3-0 no tempo. O Cruzeiro não é novidade. O Cruzeiro joga contra o SESI a primeira partida em São Paulo, mas tem um problema sério. É que o Leal, no primeiro jogo lá em São Paulo, um jogo contra o Taubaté lá ainda, certo? Ele fez um sinal para a torcida e estão achando que ele ofendeu a torcida e amanhã ele vai ser julgado pelo STJD. E pode tomar, segundo o artigo que ele está incluso, de 1 a 6 partidas. O Cruzeiro vai tentar tirar o Leal, que sem dúvida alguma é uma peça fundamental no time do Cruzeiro, que joga sábado a primeira partida. Entra com liminar. Às 3 horas. Efeito suspensivo. Contrato advogado Fluminense. Contrato advogado Fluminense. Às 3 horas da manhã é o primeiro jogo e depois o outro jogo de volta na semana que vem, no domingo, aqui no ginásio de Contagem. O Cruzeiro podendo aí ganhar mais um título. Às 3 horas amanhã? Amanhã. É feriado lá? Não, sábado. Sábado. Eu tô querendo que amanhã seja. Depois de amanhã, quer dizer. Sábado, 3 horas da tarde. Os Cruzeiros jogam. Lá no Riacho? Sábado é em São Paulo. Não, é São Paulo. E depois é Mineirinho. Ao lado da Rede Gerais. Aqui vai ser Mineirinho. Ao lado da Rede Gerais. Tem um baita de um ginásio lá. Aí o Cruzeiro buscando mais um título, né? Lembrando que o Minas está classificado para o Sul-Americano. Esses jogos do Cruzeiro, para o torcedor do Cruzeiro ficar sabendo, eles são todos acompanhados pelo Sport TV. Sport TV.
Pelo Sport TV. Mas esse deve ser jogo da TV aberta, né? Não, o sábado... O de domingo. O sábado também deve ser da TV aberta, porque a RTV está transmitindo. E domingo acho que vai passar, 9 da manhã no Mineirinho, né? No Mineirinho, domingo que vem na Globo. É jogo do Esporte Espetacular. Esporte Espetacular. Né? Só transmite também os 2 jogos. Certo? Agora, o mais absurdo de tudo é o seguinte: você disputa um campeonato inteiro, que eu acho que o regulamento da Superliga de Vôlei, por exemplo, os playoffs, 5 partidas. Certo? Aí o que aconteceu agora? Praia e Rio de Janeiro. A Praia perdeu no Rio e perdeu e ganhou lá em Uberlândia. Aí, 1-7 só para decidir o campeonato. É o tie-break. 1-7. É o pênalti. É o pênalti. É o pênalti. Isso é absurdo. E nós estamos chegando ao final do programa. Depois a gente fala que regulamento de futebol que é ruim, o do vôlei é pior. O América, só lembrando que eu falei do América, teve um déficit de 5 milhões e 100 mil no balanço apresentado em relação ao ano passado para esse ano. Mas 5 milhões o Salão tem no bolso. Isso não é nada. Da camisa. Isso o Gustavo deve ter no bolso. Segunda-feira tem o América. Ajuda o América a aliviar isso nessa segunda-feira, 8 da noite, no Independência. O Gustavo deve ter no bolso, né, Afonso? E amanhã, se Deus quiser, ele há de querer, a nós aqui outra vez, com o programa BH Esporte. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Breno, Gil. Obrigado a Júnia. Obrigado ao nosso Wander. A todos vocês que estiveram conosco até agora, muito obrigado. Vocês vão saber tudo do Cruzeiro, hein? Daqui a pouquinho, com o programa do Cruzeiro. A gente fala neles, eles não falam na gente. Eles são soberbos. Gente, um grande abraço. Tchau.